Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado. Sou o diretor-geral da Certform, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Hoje, neste vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu, vamos falar do ciclo da contabilidade e vamos falar também de balancetes. E uma pergunta que eu coloco logo já desde o início e que vou responder ao longo da apresentação. Será o balancete de uma empresa uma demonstração financeira? Bem, vamos então fazer um desenvolvimento deste tema e no fim vamos chegar à nossa resposta sobre esta mesma questão. O ciclo do trabalho contabilístico, os balancetes mensais. Esta é uma matéria que nós abordamos nos cursos práticos de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada, no curso prático de contabilidade e finanças empresariais, no Mini MBA em finanças empresariais e fiscalidade aplicada. Em primeiro lugar, o que é um balancete? O balancete é um quadro no qual são evidenciadas todas as contas movimentadas pela empresa. As contas são apresentadas pela sequência numérica, sendo evidenciados o total dos débitos, o total dos créditos e o saldo devedor e credor. As contas são apresentadas pela sequência numérica e a sequência numérica é a sequência do plano de contas. Portanto, conforme o plano de contas do Sistema de Normalização Contabilística, assim as contas serão apresentadas no respectivo balancete, desde a 11 caixa até à última da classe 8 dos respectivos resultados. Esta é a sequência à qual me refiro relativamente à apresentação das contas no balancete. Ao longo do ano existem vários balancetes. O primeiro balancete que existe é o chamado balancete de abertura do ano. Este é o primeiro balancete. O balancete de abertura do ano apresenta também, claro, pela sequência numérica, as contas e respectivos saldos iniciais, a débito ou a crédito, com os quais a empresa inicia o seu período contabilístico. São os saldos iniciais, como a empresa vai iniciar aquele ano. O balancete de abertura do período N representa, no fundo, a transposição dos saldos finais das contas do balancete final do período N-1. No que diz respeito aos saldos das contas, conforme a empresa encerra um ano, assim inicia o próximo. O balancete final, por exemplo, do ano N-1, corresponde ao balancete de abertura do ano N. O balancete de abertura ele vai apresentar as contas do ativo e os seus saldos. As contas do ativo estão normalmente a débito. As contas do passivo e os seus saldos, que estão a crédito. E as contas do capital, reservas e resultados transitados, que em princípio, regra geral, seguem a mesma linha das contas do passivo, ou seja, estão a crédito. No balancete de abertura, não existem contas de gastos da classe 6 e contas de rendimentos da classe 7, uma vez que, quando se fez o encerramento das contas do ano anterior, estas contas foram todas saldadas para se apurarem os resultados, porque o apuramento de resultados exige saldar as contas de gastos
e de rendimentos, para que os seus saldos se concentrem na classe 8 e assim seja apurado o resultado antes de impostos da empresa. Mas o balancete de abertura, ele apresenta o resultado líquido do período anterior, porque as contas de gastos e de rendimentos extinguem-se, mas forma-se o resultado antes de impostos, é determinado o imposto e a diferença entre o resultado antes de impostos e o imposto estimado para o período representa o resultado líquido do período, que também passa para o ano seguinte do balancete final para o balancete de abertura. Através da conta 818, que quando credor significa que no período anterior a empresa teve lucro. Quando devedor significa que no período anterior a empresa teve prejuízo. É conveniente que o resultado líquido do período seja transferido para resultados transitados. Porque quando nós abrimos um ano, o resultado líquido que lá consta, na conta 818, resultado líquido do período, nesta última conta, ou das últimas contas do plano de contas, o resultado líquido do período, é o resultado líquido do período anterior. E, portanto, convém libertar esse saldo e transferi-lo para resultados transitados, para que depois possamos, na fase de encerramento de contas, voltar a determinar o resultado líquido, sim, do período em causa. A partir do balancete de abertura, vai começar o trabalho corrente da contabilidade da empresa. Mês a mês, são realizados os lançamentos dos movimentos mensais. Será feito o apuramento do IVA mensal. Faz-se o apuramento do IVA mensal para as empresas que estão enquadradas no regime mensal de IVA, que são aquelas que têm um volume de negócios além de 650 mil euros do ano anterior. Ou o apuramento do IVA é feito trimestralmente para as empresas enquadradas no regime trimestral, que são aquelas cujo volume de negócios do ano anterior esteve abaixo de 650 mil euros. Digamos que no mês de janeiro nós vamos fazer a contabilidade de janeiro, vamos pegar nos documentos todos, vamos proceder à classificação dos documentos, vamos introduzir os respectivos lançamentos no sistema informático e quando se finaliza os tais lançamentos do mês de janeiro, vamos proceder ao apuramento do IVA, se estivermos numa empresa de regime mensal. Se estivermos numa empresa de regime trimestral, fazemos os lançamentos de janeiro, de fevereiro, de março, primeiro trimestre, apura-se o IVA. E num regime trimestral, vamos apurar o IVA 4 vezes ao ano, correspondente aos 4 trimestres, enquanto que no regime de IVA mensal, o apuramento do IVA é feito todos os meses. O apuramento do IVA visa determinar se a empresa vai ter ou IVA a pagar ou IVA a recuperar. E no final de cada mês é emitido um balancete de verificação. Um balancete não é uma demonstração financeira. Já respondi à pergunta. No balancete de verificação constam todas as contas movimentadas pela empresa durante o período e os respectivos saldos mensais e acumulados. Então, numa contabilidade, nós começamos com um balancete de abertura, depois temos os 12 balancetes mensais, não é? O balancete de verificação de janeiro, de fevereiro, de março, de abril. E em dezembro, a empresa vai apresentar o balancete de verificação de dezembro,
que evidencia todas as contas movimentadas pela empresa e os respectivos saldos e que resultam no registro das operações que a empresa realizou ao longo do ano. O balancete de verificação em dezembro, ele tem colunas para os saldos movimentados apenas em dezembro, mas depois tem duas colunas para os saldos acumulados desde a abertura até dezembro. Para ficarmos com os valores globais, temos um balancete mensal e acumulado. E é com base no balancete de verificação que a empresa procede ao registro dos lançamentos de regularização ou retificação, que visam regularizar os valores apurados em algumas contas de ativo, de passivos, de rendimentos e de gastos. Alguns exemplos destes lançamentos de regularização que a empresa poderá ter de efetuar destacam-se os lançamentos relativos ao reconhecimento de acréscimos e diferimentos, porque o pressuposto do acréscimo é um dos pilares, um dos pressupostos que constam da estrutura conceitual do sistema de normalização contabilística, os lançamentos relativos ao reconhecimento das depreciações aplicados aos ativos fixos tangíveis, tem a ver com o desgaste a que os ativos fixos tangíveis estão sujeitos, aplicam-se taxas de depreciação com base no Decreto Regulamentar 25 de 2009 e aplicam-se as amortizações para os ativos intangíveis. Ou seja, os ativos fixos tangíveis são objeto de depreciação, os ativos intangíveis são objeto de amortização. Tudo representa uma perda de valor, uma redução destes ativos pelo desgaste a que os mesmos estão sujeitos. E depois temos também lançamentos relativos ao reconhecimento de perdas por imparidade, nomeadamente de clientes de cobrança duvidosa, de clientes em contencioso, com os quais a empresa já instaurou processo judicial. A nível de inventários, por exemplo, quando temos determinado tipo de mercadorias cujo valor de aquisição ou de compra é superior ao valor pelo qual a mesma irá ser vendida, gera-se ali uma diferença negativa, terá que ser reconhecida uma perda por imparidade e também lançamentos relativos a provisões, e temos vários tipos de provisões. Provisões são passivos e provisões para garantias a clientes, provisões para processos judiciais em curso, provisões para por exemplo, impostos, entre outras. Depois de concluídos os lançamentos de regularização, ou seja, estes lançamentos aqui, as empresas elaboram o balancete retificado. Então já temos mais um balancete, o balancete retificado. É um balancete que, no fundo, corresponde ao balancete de verificação de dezembro, mais os saldos que, entretanto, foram constituídos face aos lançamentos de regularização. E, seguidamente, realizam-se os lançamentos de apuramento de resultados e elabora-se o chamado balancete de encerramento, ou também denominado em sistemas informáticos balancete final, no qual constarão as contas de rendimentos e de gastos, isto relativamente ao balancete retificado. Ou seja, no balancete retificado, antes do apuramento dos resultados, vão constar as contas de rendimentos e as contas de gastos, que depois vão ser todas saldadas. E ao serem saldadas, por contrapartida da classe 8, vai ser elaborado o balancete final, em que, se eventualmente tivermos um lucro, o saldo da classe 8,
do resultado antes de impostos virá a crédito. Se tivermos um prejuízo, virá a débito. O resultado líquido do período será a diferença entre o resultado antes de impostos e o imposto. O imposto que a empresa vai ter que calcular. O diário, o razão e os balancetes elaborados pelas empresas não são demonstrações financeiras, mas sim documentos de suporte ao processo de elaboração das demonstrações financeiras, pelo que não são objeto de divulgação pública. As demonstrações financeiras previstas no sistema de normalização contabilística, essas são o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das alterações do capital próprio e um anexo às demonstrações financeiras. As microentidades, elas apenas têm que apresentar um balanço e uma demonstração dos resultados em modelos próprios para microentidades. As pequenas entidades têm que apresentar um balanço, uma demonstração dos resultados e um anexo, tanto ao balanço como à demonstração dos resultados, nos chamados modelos reduzidos para pequenas entidades. As médias e grandes entidades, essas são abrangidas pelo regime geral do sistema de normalização contabilística e essas vão ter que apresentar as 5 demonstrações financeiras. Estas demonstrações financeiras, elas estão todas previstas na portaria 220 de 2015, de 24 de julho. Aqui nós temos os modelos todos que as empresas, face à sua grandeza, à sua classificação, como micro, pequena, média, grande empresa, terão que apresentar. Isto é que são demonstrações financeiras. O balancete não é uma demonstração financeira. O balancete permite elaborar as demonstrações financeiras. Por exemplo, o balancete retificado é excelente para elaborar a demonstração dos resultados. Já o balancete final é excelente para elaborar o balanço. E, portanto, os balancetes efetivamente são os mapas que nós utilizamos para elaborar as demonstrações financeiras, nomeadamente, e repetindo, o balancete final para o balanço e o balancete retificado, que já tem todos os lançamentos de retificação, como eu expliquei, mas que ainda não tem as contas de gastos e de rendimentos saldadas, ainda falta esse procedimento, é ótimo para nós transpormos os respectivos saldos dessas contas para a demonstração dos resultados. Estes são os modelos que estão na portaria e que são diferenciados face ao nível da entidade, se é uma micro, se é uma pequena, se é uma média ou uma grande. Agora, afinal, o que é que diferencia uma micro, uma pequena, uma média ou uma grande? Tem a ver com valores estabelecidos ao nível do sistema de normalização contabilística. Esta é a chamada classificação contabilística das entidades. Uma microentidade, ela não pode ultrapassar 2 de 3 limites. O balanço 350 mil euros, o volume de negócios 700 mil euros, 10 trabalhadores. Não pode ultrapassar 2 dos 3. Para ser uma pequena entidade, já está acima de uma microentidade. Mas mesmo assim, não ultrapassa 2 de 3 limites. 4 milhões de balanço, 8 milhões de euros de volume de negócios líquido e 50 trabalhadores. A média entidade está acima da pequena entidade, mas não ultrapassa 2 de 3 limites.
20 milhões de euros em balanço, 40 milhões de euros em volume de negócios líquido. O volume de negócios líquido é a faturação da empresa subtraindo descontos e abatimentos. E o número de empregados, 250. A grande entidade passa a ser aquela que ultrapassa dois dos três limites, mas basta ultrapassar dois dos três. Por exemplo, uma entidade que nos apresente um balanço de 22 milhões de euros, um volume de negócios líquido de 38 milhões e emprega 270 trabalhadores em média durante o ano anterior, vai ser considerada uma grande entidade, porque ultrapassou dois dos três. Basta ultrapassar dois dos três. E esta classificação entre micro, pequenas, médias e grandes entidades tem duas consequências. A primeira, logo, as demonstrações financeiras que estas entidades vão ter que apresentar, não é? Como eu já tinha explicado aqui. As micro, um balanço e uma demonstração de resultados cujos modelos estão na portaria que eu referenciei. As pequenas entidades, um balanço e uma demonstração de resultados e um anexo, em modelos reduzidos que também constam da portaria que referi. E depois as médias e as grandes entidades têm que apresentar tudo. Mas não é só relativamente às demonstrações financeiras que esta classificação contabilística tem consequências. Esta classificação contabilística, ela também tem consequências nas normas de contabilidade. As microentidades estão sujeitas à norma microentidades, as pequenas entidades à norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, as médias e grandes entidades estão sujeitas ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, que é constituído por 28 normas contabilísticas e de relato financeiro. Em termos gerais, o denominador comum de uma norma de contabilidade é que uma norma de contabilidade, em termos muito gerais, ela apresenta-nos um conjunto de conhecimentos técnicos relativamente ao reconhecimento, ou seja, como é que se contabiliza, relativamente ao reconhecimento, relativamente também à mensuração, os valores pelos quais vamos contabilizar, os critérios de mensuração e também a informações relativas à divulgação e preparação e que a divulgação terá a ver com as notas anexas às demonstrações financeiras. As notas anexas, o tal anexo que terá que ser efetivamente elaborado para as demonstrações financeiras, ou relativamente às demonstrações financeiras, sendo que as pequenas entidades e as médias e grandes entidades têm mesmo que apresentar um anexo de notas às demonstrações financeiras. Agora vamos finalmente analisar um balancete. Estamos aqui perante um balancete, que já vimos que não é uma demonstração financeira. Já vimos que demonstração financeira é o balanço, é a demonstração dos resultados, depois também é a demonstração das alterações do capital próprio, é a demonstração dos fluxos de caixa, o anexo às demonstrações financeiras. Isso são as demonstrações financeiras. Agora, o balancete é um mapa ou um documento, um quadro interno que a empresa, através do seu sistema informático, da sua aplicação de contabilidade, do seu programa de contabilidade, vai mês após mês emitindo. Então, os balancetes, como eu referi, estamos aqui perante um balancete. Este é um balancete retificado. Este balancete que eu agora aqui vou rapidamente apresentar é um balancete retificado. É um balancete que acumulou os saldos
constituídos nas várias contas, desde a abertura até dezembro, incluindo já os lançamentos de retificação, como referi as depreciações, amortizações, provisões, perdas por imparidade, acréscimos e diferimentos, portanto está aqui já tudo. E é um balancete que nos servirá já para elaborar a demonstração dos resultados, porque os gastos e os rendimentos apresentam-nos os saldos finais, não vamos mexer mais nisto, mas as contas ainda não estão saldadas, o que significa que ainda não foi realizado o apuramento dos resultados. Ou seja, as contas de gastos apresentam saldo a débito, como normalmente, as contas de rendimentos apresentam saldo a crédito, há uma outra exceção, já vou explicar, mas o próximo passo vai ser, nesta empresa, fazer o apuramento dos resultados e depois fazer o cálculo do imposto estimado para o período, apresentar o resultado líquido e teremos o balancete final, que será aquele que nós vamos utilizar para elaborar o balanço da empresa. Vamos fazer uma breve interpretação aqui ao balancete. Então, temos as contas todas pela ordem aqui deste plano de contas. Quando se diz a ordem sequencial, é a ordem do plano de contas. E neste balancete, desde a conta 1, ou a classe 1, meios financeiros líquidos, que começa na conta 11, caixa, até à classe 4, investimentos, aqui vamos tendo ou contas do ativo ou contas do passivo. Ou saldos que vão ser transpostos para o ativo, a nível de balanço, ou saldos que vão ser transpostos para o passivo também ao nível de balanço. O ativo representa aquilo que pertence à empresa. O ativo são os bens e os direitos. Então é muito fácil reconhecer que 11 caixa, 12 depósitos à ordem, 13 outros depósitos bancários é ativo e está a débito. Entre meios financeiros líquidos, vejam como é que é desagregado a classe e as contas. E a soma dos vários saldos apresenta-se em 232.973,64, que é a soma destas três parcelas. Ativo a débito. E o saldo passa para o saldo líquido em valor absoluto positivo. Esta é uma forma de apresentar um balancete. Há outras formas. Nós temos outras formas de apresentar balancetes, mas o balancete é um documento interno da empresa. Quanto às contas a receber, em clientes, logo aqui significa que nós temos, digamos que a receber de clientes, 534.440 e temos perdas por imparidade de 75.884. Temos aqui valores a débito, valores a crédito e a diferença, que é o saldo líquido. As perdas por imparidade em clientes, elas vão ser reconhecidas sempre que temos clientes de cobrança duvidosa, que já estão há mais de 6 meses em dívida, ou se tivermos também clientes em contencioso, nomeadamente clientes já judicialmente reclamados. A diferença entre o saldo devedor e o saldo credor, que são, neste caso, 536.807,49, deverá ser o valor que vai para o balanço. E eu até vou pegar aqui no balanço da informação empresarial simplificada que a empresa tem que enviar às finanças. As finanças
na informação empresarial simplificada, nomeadamente no anexo A, não é este. Eu vou então procurar aqui no computador, porque isto é a chamada folha rosto. Está aqui. Este é que é aquele que nos apresenta o balanço. É o anexo A. Folha rosto é a folha de apresentação. O anexo A é onde estão as demonstrações financeiras que a empresa tem que apresentar perante a autoridade tributária através da IES, Informação Empresarial Simplificada. E, por exemplo, no balanço, os clientes são colocados no ativo corrente. Porque o ativo corrente? O que é o ativo corrente? O ativo corrente é aquele que tem uma, digamos que, uma duração até um ano. Ou seja, eu espero vir a receber dos clientes nos próximos 30 dias, nos próximos 60 dias. Ou seja, dentro ainda daquilo que é o ciclo operacional da empresa, que é um ano. Até um ano é ativo corrente. A mais de um ano, além de um ano, é o ativo não corrente. Então, clientes viriam aqui pelo saldo líquido, pela diferença entre clientes conta corrente e as tais perdas por imparidade. Só para dar aqui um exemplo de como é que iríamos transpor o respectivo valor para aqui a demonstra, portanto, o respectivo balanço. Pronto, voltando aqui ao balancete, seguidamente aos clientes temos os fornecedores, é um passivo, e os passivos têm saldo credor, e aqui neste balancete está entre parênteses. É uma forma de apresentarmos a informação. Podia ser diferente. Podíamos ter aqui os valores a débito, os valores a crédito e depois o saldo devedor e uma coluna para saldo credor. Colocaríamos o saldo devedor na coluna aqui da esquerda e o saldo credor na coluna da direita. Neste balancete, a informação é apresentada. Tudo o que é ativo é positivo, tudo o que é passivo está entre parênteses, significa que é negativo ou que representa obrigação ou dívida. Fornecedores é obrigação, dívida. E, portanto, vai ser colocado no passivo e relativamente ao passivo, obviamente que fornecedores aqui no balanço constitui um passivo corrente, o item fornecedores será colocado aqui. E porquê que é um passivo corrente? Porque eu vou ter que pagar nos próximos 30 dias, nos próximos 60 dias, enfim, eu vou ter que pagar dentro daquilo que é o ciclo operacional da empresa até um ano. Quando é passivo não corrente, então são dívidas que vão além de um ano. Para além de um ano. Isso é muito visível aqui, por exemplo, nos financiamentos obtidos. Nós temos financiamentos obtidos no passivo não corrente e temos financiamentos obtidos no passivo corrente. Se eu tiver um empréstimo e se no momento em que vou apresentar o balanço faltarem 60 meses para pagar a minha dívida ao banco, os próximos 12 meses de amortização de capital são passivo corrente. O que está para além dos próximos 12 meses, e que eu disse 60, na altura em que apresento o balanço, que serão 48, a amortização de capital dos 48 meses seguintes, após os 12, virá para passivo não corrente.
Essa é a distinção entre passivo não corrente e passivo corrente. O passivo corrente, ele pretende-se que seja liquidado dentro daquilo que é o período operacional de um ano. Ora, voltando então aqui ao nosso balancete, continuamos aqui com o passivo, as dívidas ao pessoal, cá está. O Estado e outros entes públicos. O Estado e outros entes públicos têm uma particularidade. Pode ser passivo, pode ser ativo. Ativo, os valores a débito. Passivo, os valores a crédito. Ativo significa que eu tenho um direito sobre o Estado, porque Estado e outros entes públicos é a conta onde se registam os impostos. O IRS, o IRC, o IVA, a própria Segurança Social. Por exemplo, esta empresa, à data, ela tem ativo relativamente ao Estado, tem um direito sobre o Estado pelos pagamentos por conta que fez do IRC e por retenções efetuadas por terceiros em sede IRC. Ela depois vai ter direito a descontar, a deduzir estes valores ao seu IRC, através da declaração modelo 22. Isto é um ativo, porque é um direito. A empresa antecipou já imposto ao Estado por conta do valor final. Agora, a empresa está com uma série de dívidas aqui ao Estado, do lado do crédito. O que também é normal, porque a empresa trabalha com IVA, trabalha com retenções na fonte de IRS, trabalha com segurança social e, por exemplo, este imposto estimado é uma dívida ao Estado. Estas retenções sobre rendimentos é o IRS que a empresa reteve no processamento de salários e que vai pagar até ao dia 20 do mês a seguir. Este IVA a pagar é o resultado da declaração periódica do IVA. Se fosse IVA a recuperar, estava aqui do lado do débito, era ativo, mas é um IVA a pagar, está do lado do crédito, é um passivo. A Segurança Social representa as contribuições para a Segurança Social que a empresa tem que pagar à Segurança Social até ao dia 20 do mês seguinte. Portanto, é perfeitamente normal a empresa ter vários itens em passivo e que são de curto prazo. Por exemplo, aqui no Estado e outros entes públicos, nós temos 15.849 em ativo e 122.539,11 em passivo. É ativo corrente e é passivo corrente. Porque a nível do balanço, eu colocaria este valor no ativo e colocaria este valor no passivo, da seguinte maneira: é que o balanço apresenta-me no ativo corrente o Estado e outros entes públicos. Lá está, onde eu colocaria lá aqueles 15 mil e qualquer coisa. E depois andando mais para baixo temos aqui o passivo. E o passivo corrente voltamos a ter Estado e outros entes públicos. E porquê que é corrente? Porque se vai liquidar, vai-se pagar já até ao dia 20 do mês seguinte. Não vai além de um ano. Tudo o que vai além de um ano é não corrente. Mas este não. Este do Estado esgota-se já no período operacional, no ciclo operacional da empresa. A Segurança Social paga-se até ao dia 20 do mês seguinte, o IRS paga-se até ao dia 20 do mês seguinte. Por exemplo, o IVA de dezembro, a declaração periódica de dezembro é entregue até ao dia 10 do segundo mês seguinte, ou seja, até ao dia 10 de dezembro, desculpem, até ao dia 10 de fevereiro, e depois temos mais 5 dias para pagar o IVA. Paga-se até ao dia 15 de fevereiro o IVA de dezembro. E é perfeitamente normal que no balanço do dia 31 de dezembro apareçam essas dívidas ao Estado que vão ser liquidadas já nos próximos meses. O IVA até ao dia 15 de fevereiro vai ser pago, o relativo a dezembro, uma vez que a data de balanço é 31 de dezembro do período N.
Ora, voltando então aqui ao nosso ciclo contabilístico e já percebemos que o Estado no balancete a débito é ativo, a crédito é passivo. Os financiamentos obtidos, esta empresa deve à banca este valor, que está repartido em dois. E aqui nós teríamos que ver à data do balanço quanto é que eu vou ter que pagar nos próximos 12 meses e que vai para o passivo corrente e quanto é que eu vou ter que amortizar de capital para além de 12 meses e que será para passivo não corrente. Tínhamos lá financiamentos obtidos no passivo não corrente e financiamentos obtidos no passivo corrente. Depois temos aqui outras contas a, pagar, a receber e a pagar. Quando é a receber, está a débito. Quando é a pagar, é passivo, está a crédito. Por exemplo, aqui muito relevante são fornecedores de investimentos. Fornecedores de investimentos contas correntes, contas gerais. Isto significa que a minha empresa adquiriu algum ativo fixo tangível. Pode ser uma máquina, pode ser equipamento de transporte, pode ser equipamento administrativo, pode ser tudo. Enfim, a minha empresa neste momento adquiriu ativos fixos tangíveis ou intangíveis. Podem ser programas de computador, por exemplo, que são ativos intangíveis, e ficou a dever aos seus fornecedores de investimentos. Fornecedores de investimentos é especificamente para aquisições de imobilizado a prazo, em que se fica a dever ao fornecedor, e neste momento estamos com uma dívida de 75.280,29. Depois temos aqui as mercadorias da empresa. Esta vai ser a existência final. Estamos num balancete já retificado. Os investimentos da classe 4. Investimentos é claramente ativo, está tudo a débito, mas esta empresa tem participações financeiras, investimentos financeiros, participa noutras sociedades. Esta empresa possui ativos fixos tangíveis e intangíveis. Estão aqui os seus valores de aquisição, a débito, e depois as depreciações. Ou seja, esta empresa depreciou estes ativos, fez o movimento da depreciação. E a diferença entre estes valores, este somatório e estas depreciações, o valor de aquisição dos ativos fixos tangíveis menos as depreciações, chama-se quantia escriturada. E é este valor que vai ser colocado no balanço. Então, 1.204.751,87, que é a diferença entre o somatório dos ativos e as suas depreciações, vai direitinho aqui para o ativo não corrente. Ativos fixos tangíveis ali, o valor. E porquê que ativos fixos tangíveis são ativo não corrente? Muito fácil. Tem uma duração muito superior a um ano. Por exemplo, uma viatura ligeira de passageiros, que é um equipamento de transporte, ela tem uma depreciação de 25% ao ano. Qual é a sua vida útil? 4 anos. Obviamente tem que estar posicionado em ativo não corrente, além do ciclo operacional da empresa ou do ciclo de exploração da empresa. Temos aqui os ativos intangíveis, com uma particularidade, é que o valor do ativo iguala as depreciações. Está 100% depreciado. Ou seja, este tem valor zero. Valor a débito, valor a crédito, nulo.
Ou seja, no balanço da empresa, os ativos intangíveis não vão ter qualquer valor, uma vez que estão totalmente depreciados. Isto é o que acontece em todos eles quando chegamos ao fim da vida útil. E depois temos o capital. Ora, o capital subscrito de 200 mil euros, as reservas legais de 40 mil, outras reservas de 373.841,57. Temos o capital segue a mesma linha do passivo, ou seja, o capital, as contas de capital estão a crédito. Os próprios resultados transitados estão a crédito, o que é ótimo, significa que esta empresa tem acumulado resultados positivos. E de facto, o capital, o somatório do capital desta empresa, desde capital, reservas, resultados transitados, portanto, nós temos aqui 1.274.166,20 face aos 200 mil de capital subscrito. E, portanto, esta empresa é uma empresa que efetivamente tem gerado lucros e tem reforçado reservas, especialmente as outras reservas, uma vez que a reserva legal está excepcionalmente bem reforçada. E, portanto, esta empresa, do ponto de vista de capital, só lhe podemos dar uma nota de excelente. Valores todos aqui a crédito, e especialmente os resultados transitados, que quando aparecem com saldo a débito significa prejuízo de período anterior ou acúmulo de prejuízos de períodos anteriores. Temos aqui um crédito, ou seja, ótimo. Os valores aparecem aqui todos negativos porque, como vos disse, o capital está a crédito e este balancete apresenta os valores com saldo a crédito entre parênteses e os valores com saldo a débito em valor absoluto. Estas rúbricas de capital depois são todas transpostas aqui para o capital próprio. Depois nós temos as rúbricas de gastos e a partir daqui, se da classe 1 até à classe 5 estamos focados no balanço, a partir da classe 6 o foco é a demonstração dos resultados. Então, esta empresa apresenta aqui as suas rúbricas de gastos, rúbrica a rúbrica, temos a classe, temos a conta do razão, 2 dígitos, temos a subconta de mercadorias, este é o custo das mercadorias, 2.406.866, tudo a débito, porque os gastos debitam-se. E depois os rendimentos, a partir da classe 7. Os rendimentos a crédito. Temos então as vendas de 3.211.982,33 e temos aqui um valor nas vendas a débito. É o que acontece quando os clientes devolvem mercadoria. Quando a empresa vende mercadoria, nós temos que creditar a classe 7, porque a lógica é as contas da classe 6 debitam-se, as contas da classe 7 creditam-se. De forma muito excepcional, uma conta da classe 7 pode ser debitada. E um exemplo é quando há uma devolução de vendas. Mesmo assim, as devoluções de vendas foram muito pequenas. 1.239,81 face a uma faturação de 3.211.982,33 não tem qualquer tipo de materialidade relativamente a todo este volume. E esta empresa, no seu volume de negócios, também é constituído por prestações de serviços. É que esta empresa vende mercadorias e presta serviços. O volume de negócios é a soma das vendas de mercadorias e das prestações de serviços.
E o valor total aqui da classe 7, digamos da 71, que representa as vendas de mercadorias, é este. E da 72, que representa as prestações de serviços, é este. A soma destes dois valores representa o volume de negócios líquido da empresa que, a nível de demonstração dos resultados, iria aqui para vendas e serviços prestados. Ora, relativamente a esta entidade, efetivamente, vendas e serviços prestados é aquilo que nos apresenta mais materialidade, portanto, os valores materialmente mais relevantes são as vendas e prestações de serviço, é aquilo que a empresa realmente fatura. E depois esta empresa tem outras rúbricas de menor valor, nomeadamente outros rendimentos e ganhos, juros, dividendos e outros rendimentos similares, 2.400, e portanto que já são valores insignificantes face ao volume de negócios. Também de referir que ao nível dos rendimentos, esta empresa tem, desculpem, ao nível dos gastos, aqui na classe 6, esta empresa tem na 69.1 juros suportados, que pertence a gastos e perdas de financiamento, 82.536,99. Isto é um valor de juros suportados à banca. Porquê? Porque esta empresa tem financiamento obtido, não é? Basta ir ali a uma conta do balanço, a 25, e ver o que é que a empresa deve a nível de financiamentos obtidos. E, portanto, os juros são perfeitamente condizentes com o valor da dívida às instituições de crédito. Ora, os gastos e os rendimentos formam o resultado antes de impostos. Já agora, por curiosidade, vamos ver qual é o resultado antes de impostos desta empresa. O resultado antes de impostos de uma empresa é a diferença entre os rendimentos e os gastos. Então vejamos, os rendimentos temos aqui o saldo final, o que conta é isto, que é o somatório destas rubricazinhas todas, fica aqui o valor. Portanto, os rendimentos cifram-se em 3.476.036.40. E os gastos, vamos subir, total da classe 6, menos 3.201.104.09. Então esta empresa tem 274.932,31 de resultado antes de impostos. O resultado antes de impostos é a diferença dos rendimentos face aos gastos. Rendimentos menos gastos. Este resultado antes de impostos vai ser apurado quando todas estas contas forem saldadas, as contas de rendimentos e as contas de gastos, por contrapartida da classe 8. A classe 8 vai receber a débito os saldos dos gastos e vai receber a crédito os saldos dos rendimentos. E aqui vai dar um saldo credor, porque os rendimentos são superiores aos gastos. Quando a classe 8 apresenta saldo credor, lucro. Se a classe 8 apresenta saldo devedor, prejuízo. Os gastos tinham sido superiores aos rendimentos. Aqui não. Nesta empresa estamos com uma diferença de 274.932,31. Essa diferença é o culminar da demonstração dos resultados. O resultado antes de impostos depois virá aqui de 274.932,31. Depois de apurar o resultado antes de impostos, que também se chama resultado contabilístico, a empresa vai ter que fazer o cálculo do IRC. E o cálculo do IRC não é aplicar a taxa de IRC sobre este valor. Nunca. Este resultado antes de impostos é um resultado contabilístico. A empresa, ou neste caso o contabilista, vai ter que
fazer uma passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal. Vai ter que fazer uma série de correções fiscais extracontabilísticas a este resultado. Isso faz-se no quadro 07 da Declaração Modelo 22. Porque há aqui dentro deste resultado vários gastos que provavelmente não vão ser fiscalmente aceitos, encargos não dedutíveis, ou que poderão ser aceitos, mas até determinados limites. Ou seja, o contabilista vai ter que pegar no código do IRC, vai ter que pegar no quadro 07 da Declaração Modelo 22, vai ter que fazer ajustamentos fiscais a acrescer, eventualmente a deduzir, e vai ter que fazer o cálculo do chamado resultado fiscal. Positivo, lucro tributável; negativo, prejuízo fiscal. Lucro tributável poderá ser objeto de aplicação de dedução de prejuízos fiscais, do artigo 52 do Código do IRC. Dessa dedução virá a matéria coletável, aí sim aplica-se a taxa de IRC. Depois vamos ter que aplicar a derrama municipal, mediante o município onde a empresa está a desenvolver a sua atividade, pode variar entre 0 e 1,5% de lucro tributável. E depois vamos calcular as tributações autónomas, que é um conjunto de taxas do artigo 88 do Código do IRC que se aplica sobre gastos que a empresa tenha contabilizado. A coleta mais a derrama municipal mais as tributações autónomas vão formar o tal imposto estimado para o período, que por sua vez será colocado aqui. E a diferença entre o resultado antes de impostos e o imposto sobre o rendimento do período é o resultado líquido. E o resultado líquido é o elo comum entre a demonstração dos resultados e o balanço. Ou seja, na demonstração dos resultados vamos ter aqui um determinado resultado líquido, X, e no balanço, no capital próprio, vamos ter no resultado líquido do período o mesmo valor X. É o elo comum entre a demonstração dos resultados e o balanço, o resultado líquido do período. Bem, mas para nós fazermos todos estes trabalhos de construção das demonstrações financeiras, temos que elaborar os vários balancetes. Ficamos a compreender que a empresa, ao longo do ano, elabora uma série de balancetes, desde o balancete de abertura, passando pelos balancetes de verificação mês após mês, até ao encerramento das contas, cujo ponto de partida é o balancete de verificação de dezembro. Seguem-se os lançamentos de regularização, segue-se o apuramento dos resultados até alcançarmos o balancete final. E só depois é que apresentamos as demonstrações financeiras. O balancete retificado é excelente para apresentar a demonstração dos resultados por natureza. O balancete final é muito bom para apresentar o balanço. E agora a pergunta que eu gostaria que refletíssemos. Vamos refletir sobre esta afirmação. A seguinte afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique. O balancete de verificação é a demonstração financeira que proporciona mais informação, uma vez que nele constam todas as contas movimentadas pela empresa. Depois de toda esta explicação, será esta afirmação verdadeira ou será esta afirmação falsa? É evidente que esta afirmação é falsa. Porquê? Em primeiro lugar, o balancete de verificação não é uma demonstração financeira. Ponto final. Demonstrações financeiras são estas: demonstração de resultados, balanço, demonstração de alterações de capital próprio, demonstração de fluxos de caixa e o anexo. Isto é que são as demonstrações financeiras. O balancete não é
uma demonstração financeira? O balancete de verificação é um quadro auxiliar que permite a elaboração das demonstrações financeiras, como por exemplo a demonstração de resultados que efetivamente nós nos servimos do balancete de verificação, em que as contas de gastos e de rendimentos têm os seus saldos definitivos, mas ainda não foram saldadas porque ainda não houve a fase do apuramento e, portanto, a partir do balancete de verificação, nós vamos construir a demonstração dos resultados. E é essa a resposta. No balancete de verificação vão constar todas as contas movimentadas pela empresa durante um período, que no caso concreto de ser datado do dia 31 de dezembro, é o acúmulo dos saldos de todo o ano. Esta matéria que nós hoje desenvolvemos, ela está amplamente desenvolvida, ou seja, a elaboração dos balancetes, a elaboração depois das demonstrações financeiras, no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, também no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais, e também fazemos uma abordagem, se bem que mais básica, no Mini MBA em Alta Performance na Gestão de Negócios. Os cursos onde fazemos um maior desenvolvimento do encerramento anual das contas, como é que tudo funciona, como é que estes balancetes finais vão dar origem às demonstrações financeiras, e fazemos-lo também utilizando um programa de contabilidade, que no caso é o SAS for Accountants, onde nós, a partir do programa, elaboramos os balancetes e depois construímos também as demonstrações financeiras, especialmente no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada e no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais. Este primeiro tem uma vertente de contabilidade e fiscalidade, o de contabilidade e finanças empresariais, uma componente de contabilidade e depois uma componente de diagnóstico ou interpretação das demonstrações financeiras, através de análise económica e financeira da empresa. Ficamos então hoje por aqui na rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Espero que esta informação tenha sido útil. Espero também que apostem na vossa formação. A missão da Certform é, através de cursos práticos, orientados para as necessidades do mercado de trabalho, contribuir para o sucesso profissional e também pessoal dos nossos formandos. Nós, neste momento, temos uma série de cursos em sistema e-learning e no sistema live streaming. Todos aqueles cursos que eu agora mostrei, temos tanto em sistema e-learning como em sistema live streaming. Vão à nossa página da internet, www.certform.pt. Podem também aqui no canal do YouTube assistir a vários vídeos que ao longo dos últimos meses têm vindo a ser publicados sobre as mais diversas matérias de direito do trabalho, de contabilidade, de fiscalidade, enfim. Informação útil que pode efetivamente fazer alguma diferença no conhecimento de cada um. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até uma próxima oportunidade.